Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, terça-feira, dia 6 de maio, a sexta rodada da emocionante Série B. Emocionante. Um perde-ganha danado, uma troca constante de G4 e de líder. Na rodada passada, vocês lembram que o líder é o Avaí. O Avaí agora não está nem no G4. Olha como você vê como vai mudando. Já aconteceu isso 2 vezes com o Atlético Paranaense. Aliás, falando em Atlético Paranaense, 2 treinadores foram demitidos nessa rodada. O Atlético Paranaense foi goleado impiedosamente pelo Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu em Curitiba por 4-1, saiu da zona do rebaixamento e complicou a vida do Atlético Paranaense, que mandou embora o técnico Maurício Barbieri. Está atrás do novo treinador agora, aquela coisa toda. O Criciúma, que está lá embaixo, perto da zona do rebaixamento, também mandou embora o Zé Ricardo. Só tinha caído até agora o Eduardo Barros lá no Amazonas. Então, com esses 2 treinadores, nós temos 3 demissões em 6 rodadas. Bem menos que no Brasileirão, né? Bem menos que no Brasileirão, mas nessa rodada caíram 2. O Vila é o novo líder com 13 pontos, mesmo número de pontos do Goiás. Os 2 têm 13. Festa no futebol goiano. Novidades, porque o Goiás entrou no G4. Entrou. E outra novidade é o Remo, que também entrou no G4. Junto com o Cuiabá, que já estava, e o Vila também já estava. Só que o Vila agora é o novo líder. Saíram o Avaí e o Coritiba, que perdeu para a Ferroviária em Araraquara. Esse perde e ganha tá ficando emocionante. Na zona do rebaixamento, falei para vocês que o Botafogo saiu e o Atlético voltou. O Atlético de Minas, ele não joga em São João del Rei, que o seu estádio está reformando. Está jogando no Independência. São João del Rei é uma cidade, Independência em Belo Horizonte. E acho que está fazendo falta. Acompanhei muito pela Zap no ano passado o Atlético na Série C, e dentro de casa, lá em São João del Rei, é um alçapão, dificilmente ele perdia. Agora ele não ganha no estádio do Independência. Voltou para a zona do rebaixamento. O Volta Redonda venceu, mas continua lá. Paysandu continua lá. O Amazonas continua lá. Situação complicada. O artilheiro do campeonato continua sendo Pedro Rocha, do Remo, que não marcou, tem 4 gols. E aí tem uma turminha com 3 aí. O Alexandre Jesus, do Botafogo de Ribeirão Preto, que fez 2, agora tem 3. Renan Peixoto, do Atlético Paranaense, tem 3. Carlão, da Ferroviária, que voltou a marcar, tem 3. E o JP do Avaí tem 3 também. Então essa é a briga pela artilharia. Vamos falar de tudo isso? Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Já gravei o Brasileirão, já gravei a Série C, já gravei a Série D e agora estou finalizando com a Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação, me ajude a fazer aqui o futebol brasileiro em pauta, certo? Então vamos lá, vamos começar com o Vila, que é um novo líder e foi o último jogo, foi ontem à noite. Jogou com o Atlético, que eu falei para vocês que não está jogando em São João del Rei, está jogando no Estádio Independência, ele aluga o Estádio do América. E num jogo que teve o primeiro tempo equilibrado, com uma bola no travessão do Gabriel Silva por parte do Vila Nova e uma bola do Neto Costa na trave. Jogo equilibrado. Segundo tempo aconteceu a mesma coisa e tudo caminhava para um 0-0. Por tudo que foi o jogo, pelo equilíbrio, pelas chances e tal, 0-0. Porém, numa saída errada de bola do Fumaço, o Diego Fumaço, volante, recuperou a bola o time do Vila Nova, o Gustavo Pajé meteu a bola no Dodô, o Dodô foi lá, entrou na diagonal e fez 1-0 aos 47 do segundo tempo. Uma vitória providencial para a liderança, né? Já estava dentro do G4 na rodada passada, e com esses 13 pontos, subiu 2 posições, de terceiro para primeiro, agora é o novo líder, o Vila Nova, do técnico Rafael Lacerda, 13 pontos. O Atlético, com a derrota, 3 pontos, voltou para a zona do rebaixamento. Agora ele é o 18º com 3 pontos, e aí o Roger, aquele atacante, que já foi da Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, passou por tantos clubes, começou a carreira na Inter de Limeira como treinador, onde ele encerrou a carreira de jogador também. Roger vem fazendo um trabalho brilhante lá nas últimas temporadas, mas agora não conseguiu embalar, e principalmente pelo fato de jogar fora de casa. Segundo colocado é o Goiás, com os mesmos 13, hein? Os 2 times goianos estão em alta. O Atlético Goianiense que ainda não chegou nessa parada aí, mas o Goiás está em alta. O Wagner Mancini vem fazendo um trabalho maravilhoso, já fez o ano passado quando ele chega, e aí coloca o time na última rodada brigando pelo acesso. O Goiás pegou o Avaí, que era o líder, e pegou em casa. E olha que o Avaí faz 1-0 com 20 minutos de jogo com o JP, né?
JP. Cruzamento do Alex, do Alex Manda, a bola sobrou e tal, e aí o JP fez 1-0. Veio o segundo tempo, esse gol foi aos 20 minutos do primeiro tempo, o gol do JP. 2 minutos mais tarde, o Pedrinho, numa cobrança de escanteio, a bola sobrou para ele e o Pedrinho empatou. Então, aos 20 tomou o gol, aos 22 deixou tudo igual. E aí, aos 29, tudo no primeiro tempo, tudo ali, ó, 20, 22 e 29. Em 9 minutos tivemos 3 gols. Aí o Lucas Lovati, outra cobrança de escanteio, o goleiro rebateu, o Lucas Lovati pegou de primeira, fez um golaço. 2-1, 4.911 pessoas lá em Goiânia para essa partida. Chegou o segundo tempo, o Avaí foi para cima, era o líder, estava defendendo a liderança, mas o Mário Sérgio foi expulso. E aí, com 1 a menos, ficou mais difícil para o Avaí. O Goiás teve até chance para marcar o terceiro, mas independente de qualquer coisa, as 4.911 pessoas que estiveram no estádio viram a vitória do Goiás. Goiás que subiu 3 posições, ele era o 5º, ele não estava no G4 na rodada passada. E agora ele está e é o vice-líder com o mesmo número de pontos do líder. Olha que sensacional. E o Avaí, que era o líder na rodada passada, caiu para a 5ª colocação com 11 pontos. Deixou o G4. Veja como está equilibrado esse perde e ganha, e essa rotatividade na liderança está sendo sensacional. Série B está sendo muito equilibrada. Com 12 pontos na terceira colocação, entrou, hein? Subiu 6 posições. 6 posições, com 12 já colou nos 2 da ponta ali que tem 13. Aparece o Remo. O Remo que pegou o Amazonas, que não sai da zona do rebaixamento, já trocou o treinador, já mandou Eduardo Barros embora, chegou o Guilherme lá e tal, mas enfim, 31.351 pessoas. É sensacional, né? O povo do Pará, como é um povo que ama futebol. Puta, como eu adoro o povo paraense. Parabéns, torcedor do Remo apoiando. Numa cobrança de escanteio, o Pavani, muito bom jogador, já estava no elenco que subiu o ano passado, fez de cabeça 1-0 aos 20 minutos. Depois, o jogo ficou lá e cá, o jogo teve aquela situação, o Amazonas partindo para cima, tendo oportunidades também o Remo, mas aquela coisa que eu falo sempre, né? O Alisson, no segundo tempo, aos 12 minutos, foi expulso do Amazonas, com 1 a menos deixou de ter um jogo equilibrado, o Remo foi, poderia até ter criado algumas boas oportunidades para ampliar o placar, mas não ampliou, o importante é que venceu, e isso é o o grande objetivo do time. 1-0, 31.351, e o Remo foi 6 posições acima, e agora é o terceiro colocado no G4. Também com 12 pontos, aparece o Cuiabá. O Cuiabá que jogou ontem também, segunda-feira à noite, e conseguiu um empate fora de casa contra o CRB, que já foi líder, né? Contra o CRB lá em Maceió. Com 12 minutos de jogo, um golaço do Max, deu um chutaço de fora da área, fez 1-0. Mas ainda no primeiro tempo, com 21 minutos, um cruzamento na área, o Bruno Herculano, foi o GG. O GG cruzou, o Breno Herculano de cabeça, deixou tudo igual. Aí nós tivemos bola na trave para o Cuiabá, no finalzinho do jogo com o Edu, perdendo um gol incrível. Bola na trave logo depois do 1-1, bola no travessão do Thiaguinho por parte do CRB, jogo bem equilibrado, chance para os dois lados, bola na trave dos dois lados, Cuiabá perdendo um gol incrível já nos acréscimos do segundo tempo, mas o 1-1 para o Cuiabá fora de casa com um time que foi líder não é ruim, ele tem os mesmos 12 do Remo, é o 4º colocado, tudo bem que na rodada passada ele era o 2º, caiu 2 posições, mas está no G4, jogando fora de casa. Então ele é o 4º com 12 pontos, e o CRB com 11 é o 6º. Ele já era 6º na rodada passada, continua em 6º, porque com 5, ou na 5ª colocação, também com 11 pontos, que nem o CRB, está o Avaí, que eu falei para vocês que perdeu. Então o Avaí saiu do G4, agora é o 5º com 11, e o CRB, que empatou em casa, continua na 6ª colocação com 11 pontos também. O 7º saiu do G4 e a 7ª colocação é o Coritiba, com 10 pontos. Porque o Coritiba abriu essa rodada lá na sexta-feira com a Ferroviária em Araraquara. E a Ferroviária em Araraquara, ela é terrível. E mais uma vez mostrou e de virada a sua condição de time forte dentro de casa. O Gustavo Coutinho, com 18 minutos,
ele acabou fazendo o gol 1-0 pro time do Coritiba, do Moser. Aliás, o Moser foi expulso. O Moser foi expulso no jogo. 17 minutos, primeiro tempo que o Coritiba foi até um pouco melhor, marcou mais, impediu qualquer coisa da Ferroviária. Chegou o segundo tempo, a Ferroviária foi como um rolo compressor para cima do Coritiba. E aí, meu amigo, aí o artilheiro Carlão, que já foi artilheiro da Ferroviária no passado na campanha do acesso da Série C para a Série B, aí ele voltou para o Noroeste, foi o artilheiro do Noroeste, foi um dos artilheiros do Campeonato Paulista, voltou para a Ferroviária, fez um belo gol da entrada da área, um chutaço, 18 minutos empatou, e depois num cruzamento do Zé Mário, ele de cabeça fez 2-1, não conseguiu o público presente. 2.136. 2.136 pessoas lá em Araraquara, e numa bela vitória, o Coritiba saiu do G4, caiu para a 7ª colocação com 10 pontos, e a Ferroviária subiu uma posição, hein? Ela é agora 11ª com 9 pontos. Tá ali próximo, hein? Tá uma vitória de poder pleitear uma vaga no G4. Ferroviária, aliás, nós temos 2, 4, 6 times com 9 pontos. A Ferroviária é uma delas. Nos critérios, a Ferroviária é a 11ª colocação, mas tem uma turma grande ali. A Chapecoense, 8ª colocada, subiu 3 posições a Chape, hein? 3 posições a Chape. A Chape fez um belo jogo nesse final de semana, porque era um clássico catarinense. Jogou com o Criciúma e ao vencer o Criciúma por 2-1, provocou uma crise no rival catarinense, que acabou resultando na demissão do Zé Ricardo. Dizem que o Eduardo Batista está muito próximo de chegar lá. O Eduardo Batista, que saiu do Novo Horizontino, é um tremendo treinador. Mas enfim, ainda não tem tudo certo, mas dizem que o mais cotado é o Eduardo Batista. Mas enfim, o Mailton começou o jogo, não tinha um minuto, o Mailton fez 1-0 para a Chape. Mas o João Carlos empatou ainda no primeiro tempo para o Criciúma. 6.059 pessoas lá na Arena Condá, em Chapecó. No segundo tempo, o artilheiro Mário Sérgio fez 2-1, e aí foi batalhando, mas a Chape conseguiu um resultado expressivo. A Chape é um dos times que eu falei para vocês que tem 9 pontos, a 8ª colocação, subiu 3 posições, a 8ª colocação com 9 pontos, e em contrapartida o Criciúma é o 15º, caiu uma posição, 15º com 5 pontos, a 1 da zona do rebaixamento, hein? Até por isso que o Zé Ricardo caiu. Bom, se a Chape tem 9, o Atlético Paranaense também tem 9, e tomou uma traulitada, mas tomou uma traulitada do Botafogo de Ribeirão Preto. Claro que a gente tem que contar a história, é o seguinte, 0-0 o jogo, equilibrado. Aí o Atlético Paranaense acabou tendo o zagueiro expulso, né? O Abraão acabou sendo expulso. 10 minutos do primeiro tempo. Mesmo com 1 a menos, o Tevez aproveitou uma vacilada da zaga do Botafogo de Ribeirão Preto e fez 1-0. Mas ainda no primeiro tempo, num pênalti que aconteceu, não dá para reclamar da arbitragem, o Leandro Maciel marcou, o Risso, lateral esquerdo, que sofreu, empatou aos 23, e o Jonathan Cafu, numa falha do goleiro do Atlético Paranaense, num chute de fora da área, o goleiro rebateu para frente, o Cafu 2-1, aí veio o segundo tempo, virou passeio. Só deu o Botafogo tirou o pé, hein? O Alexandre Jesus fez 3-1, quando ele fez 3-1, ele tinha perdido 2 gols incríveis. Aí depois o Alexandre Jesus fez 4-1, e aí a torcida vaiando, xingando e tal, o Botafogo inteligente, tocou a bola e tal, já estava com a vitória garantida. 22.352 pessoas lá na arena, lá em Curitiba, e o Furacão perdeu o treinador, Maurício Barbieri demitido, caiu 2 posições, agora é o 9º com 9 pontos, e o Botafogo estava na zona do rebaixamento, subiu, saiu de 17º para 16ª colocação, saiu da zona do rebaixamento, tem 5 pontos, vai dando uma respirada. A turma dos 9 pontos também aparece o América Mineiro. Você vê quanta gente tem, né, 9 pontos. Falei para vocês, muita gente tem 9 pontos. O América Mineiro jogou com o Operário lá em Ponta Grossa e acabou perdendo 2.899 pessoas acompanhando o Fantasma. Finalmente o Operário venceu, né? Tinha vencido na primeira rodada, depois não venceu mais. O Bosquilha, com 6 minutos de jogo, fez 1-0 em cima do América. Depois o Daniel Amorim teve bola na trave e tal, mas dessa partida a gente tem que parar e contextualizar. O Miguelito, jogador emprestado pelo Santos para o América, né, foi acusado de racismo, de injúria,
o Alano, jogador do Operário, acusou o Miguelito de chamar ele de preto cagão. Preto cagão. O Alano, como testemunho, o Jaci, jogador dele, os dois foram em cima do Miguelito, daí eles chamaram o árbitro fez aquele sinal que a FIFA determina de racismo, parou o jogo, e aí teve a confusão, conversaram, tudo direitinho, e retomou o jogo depois de uns 10, 15 minutos. Na súmula, o árbitro colocou que teve a parada e tal, mas ele não ouviu, nem ele, nem seus assistentes. Disse que era uma acusação do Alano em cima do Miguelito e que tinha o Jaci como o testemunha. Acabou o jogo, a polícia deteve o Miguelito, levou para a delegacia, fez um boletim de ocorrência de injúria e o deteve. Ele ficou preso até o dia seguinte. Teve, segundo a defesa do Miguelito, o corpo jurídico do América, o Miguelito fala que não falou nada disso, que ele nem fala direito, que ele é boliviano, enfim. E agora, preventivamente, o STJD está dando uma afastada no Miguelito, e aí até que seja defendido, até feito tudo, o Miguelito vai ficar afastado. Então a gente tem que contextualizar. Eu nem quis colocar na abertura, porque já foi muito debatido, né? A rodada começou na sexta-feira, foi terminar ontem, isso aconteceu lá no domingo. Então, mas de qualquer maneira, é um caso grave. O Miguelito se defende falando que, claro, o cara falou que é ofendido e o jogador do time dele está sendo testemunha, mas na súmula, só para a gente contextualizar, o árbitro explicou tudo o que aconteceu, mas disse que ele não ouviu e nem os seus assistentes ouviram, mas que a injúria racial que o Alano alega ter sido recebida, o Jaci ouviu. Então foi para documento, o STJD pegou e provisoriamente suspendeu o Miguelito. Então, vitória do Operário 1-0, mas um caso triste. Tomara que seja resolvido corretamente. Agora, o grande problema é que você tem a testemunha é um jogador do mesmo time. Mas vamos ver como fica isso na parte documental e principalmente na esfera policial. Mas o Miguelito vai estar afastado por um tempo do time do América. Bom, o Operário, com essa vitória, é o 14º colocado, subiu uma posição, tem 7 pontos, e o América caiu 2 posições, ele é o 10º agora com 9 pontos. Chape 9, Atlético Paranaense 9, América 9, Ferroviária 9, e aí nós vamos chegar no Atlético Goianiense também, que tem 9, junto com o Novo Horizontino. Os dois têm 9 pontos e os dois se enfrentaram. O Atlético Goianiense, jogando em casa, 4.839 pessoas lá na Serrinha, acabou vencendo o Novo Horizontino por 1-0, gol do Marcelinho. O Marcelinho faz 1-0 para o Atlético Goianiense aos 31 do primeiro tempo, mas no finalzinho do primeiro tempo ele é expulso. Fez o gol e foi expulso. E o Novo Horizontino, com 1 a mais, bateu, criou, foi melhor no segundo tempo, mas não conseguiu empatar. Moral da história, o Atlético Goianiense subiu uma posição, ele agora é o 12º ponto, com 9 pontos, 12º colocado, e o Novo Horizontino com os mesmos 9 pontos, é o 13º, caiu 3 posições. Mas você tem Chapecoense, Atlético Paranaense, América, Ferroviária, Atlético Goianiense e Novo Horizontino, todos com 9 pontos. 14º eu falei para vocês é o Operário, o Criciúma que perdeu é o 15º com 5, e o Bota que venceu o 16º com 5, fora da zona do rebaixamento. Dentro da zona do rebaixamento aparece, primeiro deles, o Volta Redonda com 4 pontos, mas ganhou a primeira partida, hein? O Volta Redonda jogando em casa contra o Paysandu, 2 times de zona do rebaixamento, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. 1.556 pessoas lá em Volta Redonda, mas com gol aos 50 do segundo tempo, numa cobrança de escanteio, o Gabriel Bahia, zagueirão, meteu de cabeça. Aumentou a crise do Paysandu, que já tinha até, né? O Luizinho Lopes está lá sofrendo, foi campeão da Copa Verde em cima do Goiás recentemente, e agora está sofrendo pressão porque não sai da zona do rebaixamento. O Volta Redonda era a lanterna, com essa vitória ele virou o 17º com 4 pontos, mas está na zona do rebaixamento. E o Paysandu caiu uma posição de 18º para 19º com 2 pontos. Então você tem na volta na zona do rebaixamento
Volta Redonda 17º com 4, o Atlético que perdeu 18º com 3, o Paysandu que perdeu da Volta Redonda 19º com 2 e o Amazonas que perdeu de novo o 20º com 2. Esses 4 continuam ali na zona do rebaixamento. O Atlético voltando porque o Botafogo saiu, certo? Artilheiro isolado é o Pedro Rocha do Remo com 4 gols. Para a gente encerrar nosso vídeo, vamos falar da sétima rodada que começa na quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 8. Vamos lá. O Atlético Paranaense, ainda sem treinador, pega a Chape. A Chape e o Atlético sonham, né, com o G4. Quem vencer vai ficar um pouquinho ali mais próximo e tal, tem que esperar o resultado da rodada, mas é o único jogo de amanhã, 21h35, em Curitiba, Atlético e Chapecoense. Vamos ver se o Atlético continua com essa crise terrível, ainda sem treinador. No sábado, nós temos o Avaí, quinto colocado, enfrentando o Atlético Goianiense. 2 times que objetivam e já estiveram no G4, o Avaí até era líder na rodada passada. Jogo em Floripa, 16 horas de sábado. 18h30 do sábado, o Goiás, vice-líder Goiás, pegando o Coritiba, que acabou de sair do G4. Olha que jogão. 18h30, Goiás e Coritiba. No domingo, 16 horas, o Criciúma, provavelmente estreando seu treinador novo. Vamos ver se vai ser o Eduardo Batista mesmo ou não, mas pegando o Volta Redonda, que está na zona do rebaixamento. Se o Criciúma perder do Volta Redonda, o Volta Redonda sai e o Criciúma entra na zona do rebaixamento. E se ele vencer, ele dá uma afastada e deixa lá o Volta Redonda. Jogo importante para a parte de baixo. 18h30 do domingo, o Cuiabá, defendendo sua presença no G4, vai pegar o Operário, que vem de vitória em casa. 18h30 de domingo, Novo Horizontino e Ferroviária, duelo paulista. 2 times que têm 9 pontos, estão no bloco intermediário e sonham, quem vencer, colar no G4. Na segunda-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto pega o Atlético. O Botafogo acabou de sair da zona do rebaixamento e empurrou o Atlético de Minas Gerais. Então agora eles se enfrentam segunda-feira, duelo do sufoco lá em Ribeirão Preto, 19 horas. Eu vou trabalhar no TH Mais Esporte pela TV Tati nessa transmissão. 21 horas de segunda-feira, dia 12, o Amazonas, com a sua crise dentro da zona do rebaixamento, em casa, pega o CRB, que ambiciona voltar ao G4, duelo de opostos. E aí, esta rodada vai acabar só lá na quarta-feira, quando o Remo, que está dentro do G4, pega o Vila, líder. Olha lá, dependendo dos resultados da rodada, os dois podem chegar fora da zona do G4, de tão equilibrado que está. Mas quem vencer, volta, né? E o Vila, se vencer, volta para a liderança. Óbvio, jogaço, mas na quarta-feira que vem, às 19 horas. E na quarta-feira que vem também, o América, sem o Miguelito, que tomou aquele gancho, vai enfrentar o desesperado Paysandu, que está na zona do rebaixamento. Vou acompanhar tudo isso, e como a rodada vai acabar só na próxima quarta-feira, estou fazendo hoje quarta-feira, dia 7, só vai acabar na próxima quarta-feira, dia 14. Então, na quinta pela manhã, eu venho destrinchando toda essa sétima rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!